Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. É confiando nessa palavra que nós começamos mais um dia. É confiando nessa palavra que nós olhamos para o dia de hoje como o dia que o Senhor preparou para nós. Portanto, nós sim, vamos nos alegrar nesse dia. Nos alegramos porque o que nos sustenta é o nosso Senhor. Não é aquilo que os nossos olhos vêem, né? O que nos dá alegria não é o que os nossos olhos vêem, mas é a certeza que nós temos um Deus fiel. Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, então nos alegremos nele. Bom dia, Dani. Bom dia, Sol. Bom dia, Catinha. Dani, que tá no mês de aniversário, né, Dani? Ontem já aproveitou o dia e tem o mês todo para aproveitar. Coisa boa. Fazer aniversário é se abrir para um novo ciclo, né? É viver um novo ciclo no Senhor. E glória a Deus por isso. Bom dia, Cleide, querida. Deus abençoe vocês neste dia. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor esse tempo, o nosso devocional, e pedir para que o Senhor fale conosco e nos modifique, né? Para que não sejamos só ouvintes, mas também e principalmente praticante da sua palavra. Amém? Então vamos orar. Deixa eu abraçar aqui, que às vezes me atrapalha, gente. Oi, Mandinha, tudo bem? Vamos lá, peraí. Aí. Pai querido, te damos graça porque o Senhor sempre nos ouve. Senhor, eu tenho muita alegria de estar na tua presença, porque é um lugar em que nós encontramos refúgio, refrigério, transformação, libertação, milagre. É na sua presença que nós nos transformamos em pessoas naturais, em pessoas comuns, pessoas capazes de viver e de fazer o impossível debaixo da tua direção. É quando nós oramos, Pai, que nós somos encorajados por Ti para estar alinhado com a Tua vontade e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Estamos aqui, Senhor, colocando diante de Ti as nossas necessidades, as nossas fragilidades, as nossas limitações humanas e pedindo ao Senhor que com a Tua misericórdia e bondade possa, Senhor amado, nos direcionar, que a Tua bondade e a Tua misericórdia possa ser a nossa bússola. Senhor, há momentos em nossas vidas que nós não sabemos qual é o caminho que nós temos que seguir. Há momentos em nossas vidas que parece que há uma grande neblina diante de nós e nós não conseguimos enxergar o que está por vir, não conseguimos enxergar qual é a decisão que nós temos que tomar, e em momentos como esse, nós permanecemos confiando na sua voz. Há coisas que nós não conseguimos enxergar, mas nós sabemos que o Senhor vai nos dar voz de comando, e mesmo não enxergando, nós vamos dar passos de fé e continuar andando a despeito das dificuldades. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de um Deus que é o Deus do impossível. Nós estamos conhecendo como o Deus do impossível se manifesta. E nesses dias, Pai, nós já entendemos que a nossa origem não define o nosso destino. Que não importa onde nós estamos hoje, não importa o lugar que nós nascemos, não importa a condição que nós vivemos, o Senhor pode fazer de pessoas improváveis. Ah, Senhor, o Senhor chama homens comuns para futuros extraordinários. E nós estamos aqui, Senhor, desejando viver este futuro extraordinário em Ti. Então eu quero Te pedir, nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá fé para aceitar esse chamado, como Abraão aceitou, para aceitar os desafios, como Esther aceitou. Porque às vezes, Pai, nós queremos o extraordinário, mas nós estamos envolvidos ainda, amarrados, Senhor, pelo medo, pela insegurança, amarrados, Senhor amado,
pelo comodismo. E assim como o Senhor fez na vida de Lázaro, que não só ressuscitou, o Senhor não só chegou lá para fazer, o Senhor não chegou lá para fazer todo o milagre, o Senhor teve a participação humana em remover a pedra. O milagre que era da ressurreição, o Senhor fez. O Senhor chamou Lázaro para fora, o Senhor está nos chamando para fora, o Senhor está nos chamando para uma vida nova, o Senhor está nos chamando para sermos vivificados. Senhor, quantas vezes nós nos paralisamos, nós nos escondemos, Pai. Quantas vezes a situação nos mortifica. Ficamos, Pai amado, mortificados, insensíveis, ficamos paralisados, Senhor, por conta do trauma, da dor, da decepção. E ali, Senhor, parece que a morte se instalou. Não tem mais movimento, não tem mais ação, não tem mais coragem, não tem mais emoção. Mas hoje, o Senhor, esses dias todos, essas semanas, o Senhor tem nos chamado para sair para fora. O Senhor tem nos chamado, Pai amado, para remover pedras, para tirar aquilo que está nos impedindo de andar, os nós, Pai, as faixas que nos paralisa, que é o medo, que é a insegurança, Pai, que são as lembranças do passado, pessoas que são alimentadas pelo seu passado. Quando elas pensam que vão ficar de pé, o seu passado assombra, assusta. Senhor, mas hoje, Pai, hoje nós estamos aqui, mais um dia crendo e confiando na tua libertação, Pai. Existem coisas que parece que é subhumanas, que nós não conseguimos fazer. E eu te peço, ajuda-nos a fazer a nossa parte. Até para fazer a nossa parte, nós recorremos a ti nessa manhã. Tem coisas, Pai, que nós não encontramos caminho, não achamos saída. Então eu quero te pedir, trabalha em nós, Pai. Trabalha em nós, para que possamos ser encorajados a levantar e fazer aquilo que nos cabe. Porque foi assim com Abraão, foi assim com Lázaro, foi assim com Esther, foi assim com Davi. Eles viveram o extraordinário, Pai. Mas era necessário eles se levantar e mover. Então eu te peço, coloque em nós esse encorajamento para o movimento. Coloque em nós a força, Senhor, para se mover. Não permita que fiquemos, Senhor, paralisados, mas que o Senhor, com a tua infinita bondade e misericórdia, possa nos ajudar a se movimentar em direção ao milagre. Neste momento de oração também eu quero te apresentar junto com as minhas irmãs. Oh, Pai amado, os nossos irmãos de Israel e da Palestina, vítimas que estão sofrendo, Pai, por essa atrocidade, vítimas que estão nas mãos, Senhor, do opressor. Nós te pedimos, Pai, interfere a favor de Israel, interfere a favor dessas pessoas que clamam e choram por socorro. Tu és o Deus do nosso socorro, Tu és o Deus do impossível, Tu és o general de guerra, Tu és o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. O Senhor é aquele que abate, aquele que acha que está no comando. A tua palavra diz que o Senhor não tolera a perversidade, e nós te pedimos, Pai, que com a tua bondade, com a tua força, com o teu poder, o Senhor possa se levantar e fazer justiça a favor desses que sofrem. Apresentamos os nossos irmãos a ti, Pai, e pedimos, socorre, Senhor, socorre, conforta, fortalece, Senhor, porque em momentos como esse, só o Senhor para nos ajudar. Cremos na tua intervenção divina, louvamos o teu nome, porque vamos testemunhar por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer em nós, através de nós e pelos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Lu. Bom dia, Ellen. Que legal que você tá aqui. Eu fico muito feliz, viu, que você tá aqui. Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Ellen, nossa, a Lu, eu esqueci seu nome. Não é Ellen, tem o primeiro nome, gente, eu esqueci. Faz tanto tempo que a gente não se vê, não se fala. A gente congregou junto na Renascer, né? Muito bom você estar aqui, Pastor Sérgio. Sempre nos encorajando a compartilhar. Ó, ele é ousado. Hoje ele falou, vamos compartilhar. Use o aviãozinho ao lado e mande no mínimo para 10 pessoas. Ô, glória. Sobre isso.
Bom, nós estamos aí nessa temporada, né? Onde nós olhamos para o Senhor, para o nosso Pai, enxergando nele o Deus do impossível e compreendendo como o Deus do impossível age. E como deve ser o nosso comportamento perante uma situação que envolve, né, a intervenção divina de uma maneira tão extraordinária, né? Porque ninguém pede clama ao Deus do impossível, não faz sentido você clamar para que o Senhor faça o impossível em uma situação onde é fácil você se levantar e andar, né? Não faz sentido. Ah, Senhor, faz o impossível, mas é só eu ir lá e resolver o que tem para ser resolvido. Todas as vezes que nós buscamos o Deus do impossível, nós oramos e falamos, Senhor, entra, né, nessa causa, significa que essa causa ela é improvável para nós, significa que essa causa não cabe às nossas mãos, e ainda que todo o esforço que nós façamos, não há menor chance de nós resolvermos o problema. E hoje nós vamos olhar para Esther, lendo o capítulo 4, eu já disse isso desde o primeiro dia. Se você nunca leu o livro de Esther, eu te encorajo a ler o livro e entender o contexto, porque aqui nós não conseguimos explicar, né, exatamente nos mínimos detalhes, e é importante você não só ouvir, né, o que isso serve para qualquer momento da nossa vida, né? Nós não devemos nos apoiar em que uma pessoa diz, né? Nós devemos nos apoiar no que a palavra diz. Então é importante nós irmos lá, ouviu o pastor, ouviu o ministro, ouviu um líder, ouviu alguém ministrando a palavra. Ela não deve ser única e exclusivamente suficiente para nós. Nós nos alimentamos daquilo que foi dito, anotamos o máximo que nós podemos e vamos buscar na palavra o complemento daquilo que foi dito. Porque às vezes a gente fica num ato de meio que de preguicinha, né? A gente ouve o que a pessoa está compartilhando da palavra e parece que aquilo já é o suficiente para nós. Nossa, que incrível! Foi uma boa palavra. Nossa, eu não sabia disso. E a gente se apoia naquilo que nós ouvimos. Mas a busca, ela não deve é uma busca, né, gente? Se é busca, né? Quando eu vou buscar conhecer o Senhor, eu não posso me conformar e aceitar apenas aquilo que me trouxeram, sabe? A palavra, ela todos os dias, deve surgir em nós a curiosidade e o interesse de saber mais, entende? Então não só aquilo que me trouxeram, mas eu quero ir lá e confirmar. Deixa eu ver se o que estão falando é verdade. Deixa eu ver se a palavra diz isso mesmo. Então eu quero te encorajar em todo o tempo que você ouvir uma palavra que mexer com você, uma palavra que te trouxer curiosidade, encorajamento, repreensão. Pegue aquela palavra e esmiúce essa palavra. E busque conhecer mais sobre essa palavra. E não apenas fique apoiado naquilo que contam para você e naquilo que falam para você. Combinado? Então nós estamos olhando para o Deus do impossível e lendo a história de Esther, né? Mas enquanto eu estava orando, eu me lembrei de uma passagem que conta a história de Gideão, que está lá em Juízes, né? E é tão interessante, a gente tá falando do Deus do impossível, né? Há momentos em que nós estamos num cenário em que por mais que a gente empregue todo o nosso esforço, por mais que você faça tudo o que tem que fazer, você vai demandar muita energia naquilo e a situação, ela não vai ser modificada. Você vai toda a sua energia e toda a sua força vai apenas te dar condições de sobreviver e não de viver e não de desfrutar de algo melhor. Eu não sei se você já passou por situações assim, que você só lutava para sobreviver, né? Toda a sua energia era só para você vencer mais um dia, porque nada que você fizesse naquele cenário iria modificá-lo, alterá-lo, iria dar a ele um novo caminho. E Gideão, ele passou por isso, ele estava numa situação extremamente difícil, também em guerra, e também sendo assolado, também sendo
oprimido, né, pelos midianitas, e nada do que eles faziam dava certo, porque era o momento em que eles tentavam se reerguer, eles tentavam plantar, eles tentavam viver uma vida melhor, mas a cada vez que eles se esforçavam para viver uma vida diferente, os midianitas iam lá e destruía tudo que eles construíam. Então, se eles plantavam, os midianitas iam lá e saqueavam aquilo que eles plantavam. Então, eles sempre viviam em débito, sabe? Eles sempre viviam devedor, eles sempre viviam em dificuldade, porque o inimigo, toda vez que eles estavam pegando fôlego, eles eram saqueados e destruídos pelo inimigo. Não sei se você já sentiu isso na sua vida. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Lu, bom dia. Bom ter você aqui. Não sei se você já sentiu isso na sua vida, em que parece que todos os seus esforços, eles são inúteis. E você fala assim, gente, eu não tô acreditando. Agora que parece que as coisas tomaram fôlego, veio essa má notícia de novo. Igual aconteceu com Esther, né? Esther perdeu os pais muito cedo, estava numa terra estranha, aí o seu tio a encorajou a participar de um concurso, né, de beleza, se propor a ser uma das candidatas para o cargo de rainha, e ela conseguiu ser uma das selecionadas, estava lá muito bem, fazia um ano que ela já estava num tratamento de beleza, parecia que ela tinha, parecia que o Senhor estava restituindo, né, o tempo de dor, né, não, agora você sofreu muito, filha, agora você vai viver um tempo de descanso, né, e de repente, quando Esther acha que as coisas estão caminhando, ela recebe uma má notícia. Acontecia isso com Gideão, né? Quando as coisas pareciam que o povo... Não, agora a gente vai pegar fôlego. Aí entravam os midianitas e saqueavam e destruíam e levavam tudo. E eles tinham que estar sempre começando do zero, né? Acho que a coisa mais desgastante é essa necessidade de recomeçar todos os dias. Eu acho que isso é a coisa mais desgastante que tem. É você construir e depois você ver aquilo sendo destruído. É você se esforçar e ver seu trabalho invalidado. Eu acho que essa coisa é o mais desgastante, é o que nos desgasta, né? Mas Gideão tava lá firme e forte, fazendo a parte dele, tava lá no lagar, tava lá malhando, pisando tava malhando trigo no lagar, e fazendo aquilo que ele podia fazer, sabendo que tudo aquilo que ele estava fazendo não daria a ele estava muito ciente que aquilo que ele estava fazendo não daria a ele não levaria ele para uma nova história, não levaria ele para uma nova condição de vida. Mas ele estava ali, né, fazendo o máximo e aquilo que ele podia fazer. E aí um dia o Senhor o chamou e falou assim, Gideão, se você continuar fazendo o que você está fazendo, bom dia, Pam. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, a sua vida não vai mudar. Então eu te convido a se dispor para viver uma nova história. Eu te convido a fazer algo novo hoje. E Gideão, cheio de medo, né, falou, Senhor, como que o menor, a minha casa já não tem, a minha casa já a minha família já não é uma família muito, como é que eu posso dizer, não é uma família de influência. Eu já vim de uma família que não tem poder nenhum. Eu sou o menor da casa do meu pai. O senhor tá me chamando para fazer o quê, né? Me deixa aqui quietinho, que eu só tô sobrevivendo. E o Senhor falou assim, eu estou escolhendo você, Gideão, um homem comum para uma missão extraordinária. E Gideão teve muito medo. E ele pediu para o Senhor muitos sinais, né? Senhor, eu preciso ter certeza que o Senhor está comigo nessa jornada. E aí ele foi pedindo sinais ao Senhor até que ele recebeu o encorajamento necessário para fazer aquilo que Deus havia pedido a ele. E aqui, desse capítulo de hoje, que nós vamos ler de Esther, me fez lembrar Gideão, né? Porque nós falamos ontem, né, que o povo de Israel, né, os judeus receberam ameaças fortíssimas de extermínio, né? A ideia daquele homem era exterminar, eliminar todo o povo judeu. E saiu uma sentença, o rei aprovou essa sentença, ia ter recursos para que isso fosse feito.
E essa notícia, ela se espalhou, né? Ó, onde tiver um judeu é para matar, vai ter o dia do extermínio, vai ter o dia da morte, sabe? Aquela ameaça ficou ecoando, né, na mente dos judeus. Vai ter o dia que para vocês não vai ter mais jeito. Vai ter o dia que a sentença vai chegar e é a sentença de morte. E aí Mardoqueu, ele se entristeceu muito com aquilo, rasgou as suas vestes. Você vai ver isso no capítulo 4, né? Ele chorando, pedindo ao Senhor misericórdia. E Esther estava onde? No palácio, né? Tava lá no palácio, de boa, já era rainha, tava lá de boa. E Mardoqueu, desesperado, sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que fazer, né? E quando Esther, ela pede para que ela fica sabendo, né, da tristeza de Mardoqueu, ela pede para que o mensageiro vá lá para entender, né, por que ele tá tão angustiado, por que ele tá de pano de saco, por que ele tá naquela condição, né? E aí Mardoqueu manda para ela um decreto e fala assim: olha o que está acontecendo, olha qual é a sentença que está sobre nós, olha qual é a ameaça que vem sobre nós. E por um momento, Esther, ela não se inclui, né, naquela sentença. Por um momento, ela se sente protegida por estar no palácio, achando que aquela ameaça não a alcançaria. Olha o que está dizendo aqui no... Vamos ler do 8 em diante. Esther 4:8. Diz assim, ó. Mardoqueu mandou uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que o mensageiro mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder pelo povo. Atã retornou, né, o mensageiro retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que levasse a seguinte mensagem para Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo da província do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem ser chamado. Essa pessoa que se apresentar diante do rei sem ser chamado será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Ali, quando Esther manda essa mensagem, ela falou assim: olha, eu entendo que há uma sentença sobre todo o povo, mas se eu for interceder, eu vou ser a primeira a morrer. Tem aí uma sentença rolando, mas se eu interferir nessa causa, eu vou ser a primeira a morrer, porque todo mundo sabe que você não chega batendo na porta do rei e falando assim: eu quero falar com você agora. Você tem que ser chamado, tem um momento certo, e se o rei se irritar porque você foi lá sem ser chamado, a sua sentença pode ser a morte. Então assim, ó, eu tô segura aqui, eu não posso me expor, eu não posso aceitar esse pedido que você tá fazendo, porque ele é insano. Né? Você tá me colocando aí numa situação difícil, Mardoqueu. Volte lá e diz pra ele que eu não vou fazer isso. Porque tem uma sentença de morte, mas ele quer antecipar a minha, né? Tipo, eu não vou fazer isso. E aí Mardoqueu mandou um recado pra ela de volta. Ele diz assim: não pense, olha o recado de Mardoqueu, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Eu acho que passou pela mente de Esther, né? Aqui eu tô segura, né? Não sei, olha, eu sinto muito, a notícia é muito triste. Existe um momento que a gente faz isso, né? Olha, eu entendo a sua dor, mas no fundo a gente fala assim: graças a Deus que isso não aconteceu comigo, não é? Tem situação que você fala assim: meu Deus do céu, olha, graças a Deus que não chegou na minha casa isso. E aí Mardoqueu traz ela a realidade. Não pense que pelo fato de estar no palácio, você será a única que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família, a casa de seu pai morrerá. Olha que interessante, né? Existem momentos que o Senhor quer nos usar
para ser um canal de milagre. Existem momentos que o Senhor nos chama mesmo, né? Para ser o canal que vai ser... a pessoa que vai ter coragem de falar assim, Senhor, conta comigo, e eu sei que o impossível vai chegar nessa família, vai chegar nessa casa, vai chegar a outras pessoas. Eu me disponho, eu me oferto. Para viver o impossível, nós temos que aprender a nos ofertar ao Senhor. Eu me entrego a Ti, eu me disponibilizo a passar o que for necessário para que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor deseja cumprir. O Senhor está procurando alguém, eis-me aqui. O Senhor, Ele deseja ouvir isso de nós, né? Senhor, eis-me aqui. Às vezes a gente foge, né? A minha oração é, Senhor, me dá coragem, porque às vezes eu me sinto um pouco covarde perante os desafios. Eu falo, ai, Senhor, eu não quero passar por isso, eu não quero sofrer. Mas o caminho do impossível, ele confronta o natural, né? Ele confronta a nossa mente. E aí o que Mardoqueu falar para ela? Se você não fizer, minha filha, tá tudo certo. O Senhor enviará livramento por outro caminho. Se você se ausentar de fazer a sua parte, o milagre não vai deixar de acontecer. Não se sinta tão importante assim. Se você não se levantar, o milagre vai vir por outro lado. O Senhor enviará socorro de outra maneira. Porém, você vai perecer. Você, pela sua covardia, pela sua falta de disposição, você não quer ofertar a sua vida, então você vai ficar numa situação delicada. Mas socorro o Senhor vai mandar. Socorro o Senhor vai enviar. E aí aquela mensagem chegou, né, até Esther. E ele continuou, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família morrerão, você e a casa do seu pai, né? Quem sabe, olha o que ele diz para ela, quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Quem sabe não foi para um momento como esse que o Senhor te colocou neste lugar que você está hoje. Quem sabe não foi para um momento como esse que o Senhor colocou você na família que você está hoje. Quem sabe não foi para um momento como esse que o Senhor te colocou nessa comunidade de fé que você está hoje. Quem sabe não foi para um momento como esse que o Senhor colocou você ao lado dessa pessoa, né, que está passando por este momento difícil. E aí o Senhor... Mardoqueu, ele trouxe a memória de Esther, que ela chegou ali de uma maneira improvável. E que certamente o Senhor tinha um propósito para ela naquele lugar. Existem lugares que nós somos colocados e que há um propósito de Deus estarmos ali. A gente não entende, a gente quer sair correndo, a gente não consegue compreender quais são os caminhos do Senhor, mas há lugares que o Senhor nos coloca porque através de nós ele quer fazer um grande milagre. E aí Mardoqueu lembra Esther disso, né? Quem sabe não foi para este momento que você chegou à posição de rainha. Esther, ela entendeu o recado e ela manda de volta uma resposta para Mardoqueu. Olha, a situação que você está me pedindo não é fácil não, mas eu entendi o recado. Então vamos fazer o seguinte, reúna os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam e não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Existem coisas que foge tanto do natural que nós só podemos fazer debaixo de oração e jejum mesmo, né? E aí ela disse assim, olha, eu entendi o que você quis dizer, faz sentido eu estar aqui, eu oferto a minha vida ao Senhor por essa causa, mas eu preciso de reforço de oração. A gente sempre coloca no nosso grupo de intercessão, né? Fulano de tal está precisando de um reforço de oração. E Esther, ela pediu esse reforço. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jejum,
Vamos se unir, a gente vai fazer um jejum, mas esse jejum é ao meu favor. Porque eu tô arriscando a minha vida. Eu tô me ofertando. E eu preciso que vocês orem para que eu tenha força para fazer isso. Para que eu não desista de fazer isso. Para que quando eu chegue, que eu consiga ir até o fim nessa promessa e nessa missão que o Senhor confiou a mim. E ela pede para que faça um jejum em favor dela. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Peça para que Deus me ajude a fazer o que eu preciso fazer. É normal nós nos acovardarmos, né, diante de algumas situações. É normal a gente não querer. Não quero, Senhor, me ofertar. Não quero fazer isso. Eu não tenho forças o suficiente para fazer isso. Porque existem momentos que o Senhor nos pede coisas que é naturalmente improvável de ser feito na sua condição humana. Existem coisas que o Senhor nos pede para fazer que só pelo Espírito nós conseguimos fazer. Porque não faz sentido a gente se arriscar neste nível. Humanamente falando, não faz sentido. Mas se eu estou caminhando com Deus do impossível e se eu estou pedindo para Ele fazer algo que é improvável, não faz sentido também eu continuar fazendo o que é natural, entende? O que é natural, as coisas carnais, elas vão gerar coisas carnais, as coisas naturais geram coisas naturais. O que vai gerar o impossível? Atitudes que, humanamente falando, não faz sentido. Mas para que eu tenha coragem de fazer isso, eu preciso ter o meu homem espiritual, né? O meu homem interior muito fortalecido, porque a minha carne vai querer retroceder, a minha carne vai querer esmorecer. Então ela pede jejum ao meu favor. Então uma das coisas que eu coloco sempre na minha oração, e eu te encorajo a colocar também, e faço jejum por isso, é para que o Senhor me ajude a fazer, a ter coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Porque, às vezes, o que precisa ser feito é tão intimidador que a gente pode fugir, que a gente pode se acovardar, que a gente pode deixar, sabe? Virar as costas e falar, não dou conta de fazer isso. E aí o Senhor vai levar livramento de outra forma. O Senhor não depende de nós. Ele vai enviar livramento de outra forma. Mas e aí como que eu vou ficar perante a situação? Né? Eu vou deixar de desfrutar do milagre, eu vou deixar de desfrutar do extraordinário. E às vezes essa interferência também tem a ver comigo. E quando eu me acovardo, eu viro as costas para aquela ordem que o Senhor está dando, a morte chega na minha vida. A morte espiritual, a morte familiar, a morte sentimental. Se instala ali a morte. Por eu ter me negado, por eu não ter confiado no Senhor, o inimigo tem habilitação para paralisar a minha vida. Então, ele se moveu ali um jejum em favor de Esther. E aí, para que então ela tivesse ousadia, coragem, disposição de ir até o rei. E aí ainda ela fala assim, ó, olha o que ela diz aqui no finalzinho. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. E se tiver que morrer, morrerei. Olha o nível do jejum dela. Ela pede para que jejuem por ela, para que ela tenha coragem. Eu não sei se você já fez jejum pedindo para o Senhor coragem, mas se você nunca fez, eu te encorajo a fazer. Porque foi esse jejum aqui, ó, que Esther pediu que fosse feito a favor dela. Jejum para que ela tivesse coragem de cumprir e de se ofertar. Gente, eu preciso de coragem para me ofertar. Eu preciso de coragem para fazer isso que você, Mardoqueu, está me pedindo para fazer. Eu preciso de coragem para cumprir isso que o Senhor está me pedindo para fazer. Eu preciso de coragem. E se eu tiver que morrer, morrerei. Se a minha vida for a oferta necessária, eu vou entregar a minha vida como oferta. Mas para isso, eu preciso de coragem. A Dani falou que ela já fez um jejum pedindo coragem. Porque às vezes, gente, a situação que nós estamos, ela é desafiadora. Para que o impossível se instale,
Lembra disso, a nossa origem não determina o nosso destino. Há momento que o nosso Deus, ele não se ausenta, ele só se oculta. Nós não enxergamos Deus no cenário, mas ele está ali. E nós temos que confiar. Nós não vemos, nós não sentimos, nós não ouvimos, ele se ocultou. Nós temos que confiar que ele está. E nessa mesma jornada, nós temos que dar passos. Nós temos que dar passos. É como se você tivesse... É uma sensação assim. Eu tenho que me jogar no penhasco confiando que a mão invisível do Senhor tá ali. Eu não tô vendo a mão dele. Eu me jogo, mas eu não tô vendo a mão dele. Mas eu tenho que confiar que a mão dele tá ali para me amparar. Então, para ter uma atitude dessa, eu preciso de quê? De coragem. Porque naturalmente eu me acovardo. Naturalmente eu não quero fazer. Naturalmente eu não tenho forças para fazer. Então, qual foi a estratégia de Esther? Pedir ao Senhor coragem em jejum. Pedir ao Senhor disposição. Ao ponto, ela falou assim, gente, eu quero chegar nesse ponto aqui, ó. Se tiver que morrer, morri, tá tudo certo. Eu quero fazer as pazes com esse sentimento que está me limitando. Porque tem momentos, já falei isso algumas vezes, isso também não é uma frase, né, rara, você ouve isso todo o tempo. Se você tá com medo, vai com medo mesmo. Já ouviu isso, né? Se você tá com medo, vai com medo mesmo. Vai ter momentos que você vai ter que fazer as pazes com o sentimento e falar, o medo chega, grita, você fala assim, é medo, tem razão, é arriscado mesmo, você tem razão, é insano mesmo. Então, medo, a gente vai ter que dar as mãos aqui e os dois juntos, porque não tem outra opção. Neste caso, eu não tenho outra opção. Eu tenho que ir com medo, com insegurança, do jeito que for eu tenho que ir. Porque se eu não for, eu vou perecer do mesmo jeito. Então, qual que é a minha opção? Qual que é a minha opção? Eu fico e pereço? Ou eu vou e me arrisco para ver o que vai acontecer? Porque se eu ficar, eu sei que eu vou morrer. Existem situações que se nós ficarmos parados, é certo que nós vamos morrer. Gideão ia demorar mais quanto tempo malhando trigo no lagar? Quanto tempo mais ele conseguiria se esconder dos midianitas? Ele conseguiria levar provisão para sua casa? Quanto tempo mais? Tem momentos que a gente tem que entender que os nossos recursos se acabaram. Não faz mais sentido continuar da mesma maneira, fazendo a mesma coisa. Não dá, alguém disse isso, não lembro quem foi que falou. Algum filósofo aí conhecido, algum pensador, disse assim, é insano fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. É insano, não faz sentido. É loucura. E aí eu tô pedindo ao Senhor para que Ele faça milagre, mas eu continuo na mesma posição. Para que haja o extraordinário, eu preciso sair da cadeira do normal. Eu preciso levantar da cadeira do normal e ir sentar na cadeira do sobrenatural. Eu tenho que me arriscar, eu tenho que me ofertar. Só que isso naturalmente não é possível. Naturalmente eu não consigo. Então o que eu faço quando eu não consigo? Eu jejuo. O que eu faço quando eu não consigo fazer algo que eu tenho que fazer? Olha qual a posição da Esther? Esther, ela estava pedindo ao Senhor coragem para fazer o que ela precisava fazer. Ainda não era a intervenção divina, ainda não era pelo milagre. O milagre ela ia contar com o milagre no segundo passo. Agora eu preciso do jejum agora, só para fazer a minha parte. E eu queria te propor um jejum da coragem. Se você ainda neste ano, você está fugindo de coisas, você está fugindo de situações, porque você está com medo. Você fala, eu vou me expor e agora? E se eu me expor e perecer? E se eu tomar essa decisão e der errado? E se eu fizer isso e não der certo? A gente fica cheio de medo. E o Senhor tá dizendo assim, ó, você quer caminhar comigo? Você quer ver a minha intervenção no impossível? Você vai ter que sair desse lugar do normal. Só que para sair desse lugar normal, nós que gostamos muito de uma zona de conforto, nós que fugimos do sofrimento, nós que queremos uma vida estável, a gente não consegue sozinho. Então eu queria te propor um jejum de 3 dias. Jejum da coragem. Que
Que o Senhor te dê coragem de sair do lugar da estagnação, de sair da zona de conforto, de sair desse lugar que te prende. Tem lugares que nos abraça e diz assim, fica aqui, porque aqui, sabe, aqui você não vai correr risco. O inimigo, ele apresenta pra gente lugares que parecem ser aconchegantes e acolhedores, mas são lugares de morte, são lugares de estagnação, são lugares de sentença, e nós não percebemos. São lugares de aprisionamento, sabe? São lugares de aprisionamento, e nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos enxergar que aquele lugar é lugar de morte. A gente fica ali acolhidinho, e o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. E o que aconteceu na nossa vida? Nada, porque nós não conseguimos nos mover. São lugares limitadores. E a proposta de Esther foi falar assim para Mardoqueu, eu topo, mas eu preciso de ajuda. Eu aceito, eu entendi o recado, mas eu preciso de ajuda. Eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Vocês podem jejuar ao meu favor? Vocês podem, por favor, jejuar ao meu favor? Porque sozinha eu não sou capaz. Eu sou covarde demais para fazer o que precisa ser feito. Que forte isso, né? Eu sou covarde demais para fazer o que precisa ser feito. Mas se vocês me ajudarem, eu vou diante do rei. E eu quero chegar nesse nível. Se perecer, pereci. Se der errado, deu errado. Se não for do jeito que eu acho, não foi do jeito que eu acho. Mas eu tenho força e resistência para lidar com o que vai vir a partir daí. Eu não sei o que vai vir quando eu dou um passo de fé. Eu não sei. Dar passos de fé é como se você... Uma vez eu tive um sonho em que eu estava dirigindo um carro. Estava dirigindo um carro e tinha uma grande montanha na minha frente. Tinha uma montanha enorme na minha frente. E eu dirigia e eu não conseguia ver o que estava do outro lado. E cada vez que eu andava, tinha aquela montanha e eu não conseguia ver o que estava do outro lado. E eu lembro que no sonho eu comecei a ficar intimidada. Porque eu tinha que passar daquela montanha, eu tinha que transcender aquela montanha, mas eu não sabia o que estava diante do outro lado. E aquilo foi me dando um pavor, uma preocupação, eu não consigo ver o que está do outro lado. E aí eu acordei e eu entendi que na nossa jornada da vida vai ter momentos que a gente só precisa andar. Você não vai saber o que está do outro lado. Você só precisa andar, porque é a jornada da fé. Fé é o que eu não vejo. Se eu vejo, eu não preciso de fé. Eu tô vendo, não preciso de fé, eu sei que tá aqui. Fé é o que eu não vejo. Não dá para esperar o que já foi alcançado. Eu só espero o que ainda não chegou até a mim. Então eu entendi que eu precisava continuar andando por mais que os meus olhos não estivessem enxergando. Eu precisava continuar confiando que o destino, que aquele lugar que eu estava, o lugar de origem, iria me levar ao meu destino, que era viver o extraordinário, por mais que os meus olhos não conseguissem enxergar. Então, aí está a proposta, 3 dias. Hoje é quarta, né? Quarta, quinta e sexta. A gente pode começar hoje, a partir das 17 horas, e aí a gente vai entregando pós-live. Então, 17 às 8, né? Praticamente, de hoje, e aí de quinta e de sábado, nós entregamos o nosso jejum em particular, porque sábado não tem live. Então, você olha e se joga no chão, usa esse tempo da 7-1 para orar e falar, Senhor, eu tô cheia de medo. Eu tô cheia de medo, eu não tenho coragem de dar um passo. Eu fico procrastinando porque eu não tenho coragem. Eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de não conseguir. E eu tô nesse lugar aqui patinando. E se eu não fizer, Senhor, a minha casa ela não vai sofrer por minha causa. Se eu não fizer, as pessoas não vão. O Senhor vai enviar livramento de alguma maneira, mas eu vou morrer aqui nesse lugar. Eu vou morrer nesse lugar, Senhor. Então eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. E aí você pode se espernear. Porque quando a gente tá cheio de medo, a gente chega a treme, né? Você pode se espernear, se lançar diante do Senhor e falar, eu preciso de coragem. Eu preciso de coragem. Eu preciso de coragem. Essa palavra ela foi muito oportuna no caso. Muito engraçadinho o Senhor. Mandou a palavra certinho pro dia certo. Eu preciso de coragem.
Então, que a gente ore e peça essa coragem para o Senhor. Se perecer, pereci, mas no lugar que eu estou, eu não vou ficar. Amém? E depois da coragem vem a ação. Depois da coragem vem a ação, que vai ser o tema da próxima semana, né? Ação, atitude. Não adianta eu jejuar para ter coragem e continuar no mesmo lugar, né? Não faz muito sentido. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a se mover e a sair do lugar confortável. A zona de conforto não é nada confortável, é mentira. Zona de conforto não existe, gente. Parece que é confortável, mas é um caminho de morte. Um beijo, Deus abençoe, ótima quarta-feira. E se fizer sentido para você, a proposta está lançada. 17 horas a gente para de se alimentar e a partir daí a gente já vai colocar a nossa vida diante do Senhor e entregamos o jejum após live, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Tchau.